Eu sou Helk Milk e esse aqui é mais um episódio do Café com Milk, o podcast que traz insights e conversas relevantes. E hoje eu tenho aqui para conversar comigo a doutora Dalila Santos Silva, uma advogada, uma guerreira aqui de São Gabriel da Palha, que vem para contar a sua história, a sua experiência com direito trabalhista, a sua experiência com digital, com contratos, uso capião e muito mais. Como todo mundo precisa de um advogado, e às vezes não tem condições de pagar, eu te sugiro, pega um café, assista essa entrevista completa, porque vai ter aqui muita dica importante para você se proteger, se blindar de várias situações que a vida às vezes acaba nos criando, né? A gente precisa de um advogado e aqui no podcast já vai ter muita resposta sobre isso. Doutora Dalila, seja bem-vinda. Obrigada, Hel, que prazer é meu estar aqui hoje. Espero contribuir com o público, né? Com certeza vai contribuir muito. E para o pessoal te conhecer, quem é a Dalila além da profissão de advogada? A Dalila é mãe da Laisa. Laisa é minha filha que tem 13 anos. Certo. No geral, eu sou uma pessoa muito caseira, não saio muito. E gosto muito de estar estudando, sempre faço algum cursinho fora do horário, tento praticar atividade física. E busco estar sempre me atualizando, né? Porque, querendo ou não, o trabalho é uma área muito importante da minha vida. Certo. Então, a gente pode resumir que você é alguém que trabalha e estuda e fica aí nos tempos vagos com a Laisa, é isso? É. Que é a sua filha de 13 anos, né? E eu vi no seu Instagram que você faz parte de um conselho, é isso? Da OAB? Isso. A subseção, a OAB tem a nível estadual e regional tem as subseções, né? Nossa subseção que pertence à Nova Venécia. Aí tem uma diretoria que é eleita, né, a cada 3 anos. E dentro da diretoria tem o conselho, que julga, analisa, né, processos administrativos em fase de advogados. Então, sempre que chega processo administrativo, alguma reclamação ou de colegas ou do próprio cidadão que contratou um advogado, não ficou satisfeito com alguma atuação, eles fazem uma reclamação na OAB. E aí os processos chegam para a gente analisar. Vocês ficam analisando aí tudo que missão chega lá. difícil. Eu imagino. Analisar os colegas. Imagino. E o que você faz hoje, assim, dentro do direito, que é muito vasto, o que você faz hoje mais específico? E logo vou te perguntar também por que essas áreas. Eu tenho mais ou menos 11 anos que eu formei na faculdade. Mas nesse período todo, eu não cheguei a advogar esses 11 anos. Eu tentei buscar outras áreas, né? Eu estagiei no Ministério Público, onde eu tive conhecimento com o criminal também, com um administrativo que envolvia leis municipais. E quando eu decidi voltar a advogar, eu quis buscar uma área para eu me especializar, para ficar boa naquilo, para ser referência mesmo na área. E das áreas que eu tenho mais facilidade, eu gostei muito da área de uso capião, envolve contratos, envolve sucessão, direito de herança, essa parte aí. E eu tenho muita facilidade também com direito do trabalho. Então, quando eu busquei o digital, foi uma das áreas que tem demanda e que eu teria mais facilidade para lidar. Certo. Se você pudesse definir esses 11 anos, essa sua trajetória profissional na advocacia com uma palavra, qual seria e por quê? Na advocacia seria superação, porque eu superei muitas barreiras, assim, eu tinha uma resistência muito grande em advogar. Quando eu me formei, eu não sabia muito o que eu queria, eu tentei fazer concurso, mas eu não tinha aquela paciência de sentar ali e estudar. Eu gosto de ver as coisas e resolver. Certo. Então, quando eu decidi para a advocacia, foi uma superação, porque a gente está de frente. Eu sou a cara do meu negócio, eu sou a cara do meu escritório. Então, a gente tem que superar. Eu sempre fui muito tímida e isso foi uma barreira muito grande que eu superei. Certo. E eu queria, assim, crescer, dar certo na vida, e foi um meio que eu encontrei, que é o que eu sei fazer. Você abordou um assunto que é bem relevante, tem muito a ver com a minha área de atuação, que eu trabalho com mentoria em falar em público. E você falou que
um dos porquês de superação, a palavra que você escolhe, é a timidez. Isso. Como que você fez para vencer a timidez na sua área? Então, fui fazendo. Ali no erro e acerto, é isso? Assim, quando eu decidi voltar a advogar, eu cheguei a trabalhar num escritório, mas eu trabalhava de empregada, né, contratada. E quando eu decidi sair dali, eu falei, eu tenho que dar um jeito de ter meus clientes. Certo. Das pessoas me conhecerem e saberem que eu sou advogada. E quando pensar em advogado, lembrar de mim. Uhum. Então, fui fazendo vídeos na minha casa mesmo. Quando eu saí do escritório, eu fiquei um tempo atuando de casa. Certo. Tinha meus clientes ali. E de casa mesmo eu fazia meus vídeos e ia postando. E assim foi rompendo. E assim fui rompendo. Fazia 10 para aproveitar um. E se você puder, já aproveitando o assunto timidez, o advogado ou advogada precisa aparecer mais para ser lembrado. Todo mundo é assim, né? O marketing é isso. Por mais que o advogado não pode fazer ali a publicidade, o network, aparecer na mídia, isso ajuda a chamar atenção para si e a captar cliente, né? Sim. Então, para quem está com a OAB na mão, iniciando carreira, tímido ou tímida, o que a Dalila tem para falar para essas pessoas aí? Então, o que eu sempre usei para mim é ir com medo mesmo. Uhum. Quando eu me formei, que eu falei, vou advogar, ali no início da minha carreira, que eu cheguei a ter um escritório, fui advogar, morria de medo de fazer audiência, mas Certo. eu ia assim mesmo, eu me preparava e ia com o caso na ponta da língua, estudava a audiência, como é que era, e naquela época a gente não tinha acesso a tanta informação igual tem hoje, e ia para fazer. E é só assim que a gente perde o medo, né? Fazendo. Legal. Ô Dalila, e isso é o que resolve timidez realmente, né? A gente tem curso de oratória, a gente tem mentoria para romper esse medo de falar em público. Então eu passo tudo para o meu mentorado ali. Aí chega uma hora que eu falo com ele, agora é repetição. Né? Você já tem toda a teoria de como falar, como se expressar, como criar ali uma narrativa correta. Agora, o que vai te dar o domínio emocional, a segurança, a repetição, que é o que você fez. Né? Quando você fala assim que você gravou 10 vídeos para aproveitar pelo menos você estava se acostumando com a sua cara num vídeo, com sua voz, num áudio saindo, e isso vai gerando esse domínio aí, né? E hoje você domina bem? Como é que tá? A gente se esforça, né? Hoje é muito mais fácil do que era antigamente. Você já falou um pouco aí dos serviços e produtos que você oferece. Agora, quais são os mais procurados? Então, eu tenho feito muito nessa área, uso capião, fazendo inventários. E conforme eu também tive a oportunidade de seguir para o digital, tem vindo muito trabalhista nessa área de acidente de trabalho. Certo. Então, o digital é praticamente outro escritório à parte que a gente tem. Uso capião, há pouco tempo eu gravei um podcast aqui com uma outra advogada e eu percebi muito comentário que é uma lei que às vezes a pessoa tira proveito dela para tomar posse de alguma coisa que é de outra pessoa. Né? Mas eu acredito que é por causa da forma que nós abordamos a situação. E você, na nossa conversa antes aqui de começar a gravar, você me mostrou que é uma oportunidade da pessoa ter posse de algo que ela comprou que só está em recibo, né? E ela não tem mais a condição de ter o documento por via de transferência, né? Me fala um pouco desse uso capião, como funciona isso? Aqui na cidade do interior, não só a nossa, cidades aqui da região, foram crescendo e se expandindo sem regularização. Hoje em dia, você vê um loteamento novo, ele é todo ajeitadinho ali, a empresa que está loteando, ela faz calçamento, faz ligação de esgoto e tudo. Antigamente não era assim. Certo. Às vezes, as pessoas que vieram inicialmente explorar, tinham uma fazenda muito grande, foi dividindo o solo, e nisso as pessoas ficavam com recibo, ou com a escritura feita muito antiga em cartório, que não era levada a registro. Então, é muito comum aqui na cidade, pessoas com documentação irregular. E uma das formas da gente regularizar a documentação
para a pessoa ter o imóvel registrado no cartório de registro de imóveis, é pela uso capião. Então, nem sempre, e a minha realidade aqui hoje não é terreno invadido, área invadida, mas sim uma forma de regularização de imóveis. É uma correção de documento de algo que foi adquirido ali, mas não documentado da forma correta. Exatamente. Seria isso aí. Um caso recente mesmo que eu peguei, tinha uma matrícula, mas não é uma matrícula de registro, era um livro secundário que eles iam anotando ali, então estava todo irregular, e para regularizar esse imóvel, e a gente tem um registro normal ali no cartório, que a pessoa pode, inclusive, fazer financiamento em cima, pode dar como garantia, então tem que fazer a uso capião, não tem outra forma. Entendi. E essa turma que usa o uso capião aí para poder se apossar de coisa que não adquiriu, como que funciona? É porque é a mesma lei, né? São várias modalidades de uso capião. Então, essa pessoa que utiliza um terreno invadido para ter como próprio, então são requisitos mais rígidos, são prazos maiores, a pessoa tem que ter feito benfeitorias, né, tem que estar usando como proprietário, e contrapartida tem o proprietário principal que deixou o imóvel ali por 15 anos sem reivindicar a posse, né? Certo. Mas pensa a seguinte situação, a pessoa foi embora do Brasil, deixou um lote, e ela foi embora para ganhar uma grana, para voltar para o Brasil, para fazer uma casa em cima daquele lote. E aí ela fica 10 anos fora. Quando ela volta, ela descobre que alguém que morava ao lado entrou no lote, fez uma horta, fez uma garagem, fez alguma benfeitoria, e aí ela vai perder, não vai? Não, nem sempre. Aí depende dos requisitos da outra parte. Se ela tem os requisitos para fazer uso capião. Mas a orientação que a gente dá é sempre assim: você tem um imóvel, um lote que você não pode construir agora, pelo menos cercar para não ser invadido. Entendi. Porque se ficar muito tempo, talvez 10 anos não, mas mais tempo, pode ser que a pessoa consiga. Você comentou também de que você atende muita gente em relação ao direito sobre acidente de trabalho. Isso. Quando eu migrei para o digital, né, eu tive reuniões de alinhamento com as agências de marketing, e dentro das áreas que eu tinha mais facilidade, que eu gostava mais de atuar, porque não são todas as áreas que a gente consegue levar para o digital, né? Então, dentro das áreas que tinha demanda, eu optei pelo trabalhista, e a gente nichou o trabalhista por acidente de trabalho, que são histórias muito interessantes também que eu recebo. Sim. Geralmente as pessoas que se acidentam no trabalho, às vezes ela volta ali de um período de estabilidade e é demitida no momento que ela mais precisa do trabalho, né? Porque ela não vai conseguir se recolocar no mercado de trabalho porque ela tem ali alguma sequela. Certo. Então, e algum caso específico assim que você lembra de alguém que sofreu um acidente de trabalho e acabou perdendo o emprego e vocês conseguiram reverter a situação? Essa reverter a situação, a pessoa volta a trabalhar num ambiente que ela não é mais, não sei se a palavra é essa, mais desejada ali como profissional, ou vem através de indenização? Vem através de indenização, né? Um dos casos mais recentes que eu tenho, que ainda está tramitando, né, não finalizou, eu recebi uma demanda de Alagoas. O senhor, ele era vigilante, né, de um posto de gasolina, e ele sofreu, num período de 1 mês, ele sofreu 2 assaltos. Ele ficou com muitas sequelas psicológicas, né? E ele foi afastado. Quando ele voltou, o patrão dele falou que ele não servia mais. Certo. Foi uma situação muito comovente, né? Porque ele trabalhou por um tempo bom na empresa, e quando ele voltou, ele foi meio que despejado a pontapés. São processos rápidos? Se a gente comparar com, por exemplo, um uso capião ou uma ação de inventário, por exemplo, é até relativamente rápido na Justiça do Trabalho. O trabalho de advogada no digital você faz os vídeos, você demonstra o seu conhecimento em áreas específicas,
e ali começam a ter contatos querendo o seu trabalho? Como que funciona a sua atuação no digital? A empresa de marketing já direciona os vídeos para quem está ali, talvez buscando na internet aquela situação. Então, os leads que chegam, geralmente a pessoa sofreu algum tipo de acidente. Aí a gente vai filtrando, faz um primeiro atendimento, vai entendendo como que é a situação. Se eu vejo que é uma demanda que dá para ir para o judicial, eu marco uma reunião com a pessoa, faço uma chamada de vídeo e pego os detalhes ali e explico para a pessoa o que ela tem de direitos, o que dá para recorrer, o que dá para buscar na justiça. Aí, se ela tem interesse, a gente segue, se não, Para por ali. por ali. E é graças a esse digital que você tem um cliente em Alagoas e consegue atender o Brasil todo, é assim? Isso. Uhum. Aí, porque as audiências também são online. online, né? Isso ajudou muito, né? A justiça no Brasil Com todo, não é? certeza. Tem alguma situação específica de cliente que te marcou nessa carreira? Talvez não uma situação específica, assim, mas desde quando eu retomei a minha carreira como advogado, tem 4 anos, um pouquinho mais, tem alguns clientes que me acompanham desde lá, são fiéis comigo, e são pessoas que eu sou muito grata. Muitas delas a gente conversa quase todo dia, e tudo que a pessoa tem de demanda judicial, ela traz para mim, mesmo que não seja da minha área maior de atuação, né? E são pessoas, assim, que marcaram muito minha vida, né? Agora tem a inteligência artificial, né? Tem muitas ferramentas que estão mudando todas as áreas, todos os mercados estão sendo modificados pela inteligência artificial, né? Medicina, o direito, a advocacia. E eu queria saber a sua visão em relação ao futuro da sua profissão. Interessante essa pergunta. Quando eu decidi, né, buscar o digital como uma captação de clientes, eu fiz cursos, né, para entender como funcionava essa parte da inteligência artificial e como eu poderia estar utilizando isso a meu favor. Porque logo quando surgiu a inteligência artificial, eu pensava assim, nossa, mas a pessoa jogar lá no chat GPT vai trazer uma petição que às vezes está cheia de erros. E eu sempre busquei fazer o mais certinho possível minhas coisas. Mas depois que eu fiz cursos nessa área de inteligência artificial, eu vi que a gente podia usar isso a favor. Então, não é de qualquer maneira que a gente vai usar, a gente tem que saber usar. E, assim, hoje em dia, a gente conta no escritório com o auxílio da inteligência artificial, sempre com muita cautela, né? Porque ele ajuda ali, às vezes, a formular um texto que, às vezes a gente está com a criatividade mais baixa ali naquele dia, mas nunca deixo 100% por conta da inteligência artificial. A inteligência artificial provou pra gente que, por melhor que seja, às vezes uma frase minha dá para melhorar, né? Ela nos mostra isso, dá para melhorar. E aí, do jeito que você está falando que você usa, eu acho que é muito bom. Exatamente, mas eu sempre falo com as estagiárias, a gente tem que ter cautela, conferir o que ele trouxe de informação. Por exemplo, a gente usa muita jurisprudência quando vai fazer uma petição. E ele vai sempre trazer uma jurisprudência, mas é uma jurisprudência que ele inventou. Traz no processo, o tribunal, mas é uma jurisprudência inventada. Fala assim, é melhor tirar do que deixar. Não tem que revisar e buscar uma jurisprudência original. Isso até é muito falado no nosso meio, né? Jurisprudência inventada pelo ChatGPT. Aí é um... E outras vezes a gente usa como alternativas, assim, às vezes a gente tem um texto, ele traz uma outra ideia, a gente mescla ali, até para iniciar um norte de pesquisa, porque tem casos que são mais complexos, que a gente precisa se aprofundar mais. Entendi. Não é só você bater o olho, às vezes a gente bate o olho num caso, você pensa numa solução, quando você vai aprofundar ali no assunto, você vê que pode ter outra solução. A advocacia é muito ampla, né? Muito, muito ampla. E às vezes a gente quer sempre o mesmo advogado para tudo. Tá mudando, tá? Depois dessa era digital, principalmente depois da pandemia, que muita gente começou, não podia sair e aí ia para a internet fazer vídeo, acabou nichando um pouco mais a advocacia. Nossa cidade, por ser cidade pequena de interior, muitas vezes a gente tinha aquele profissional que é referência como advogado para tudo. E a advocacia, depois da era digital, ela mudou. Hoje em dia você vê muitos advogados que são previdenciaristas, outros que são trabalhistas, outros que são já empresarial, tributário.
Tem nichado mais. Nesse tempo que você está atuando como advogado, o que que essa profissão mais tem te ensinado? Nossa, pergunta difícil. A ter calma para resolver as situações, a ter estratégia também, porque o escritório, apesar da gente não ser visto, a gente não poder exercer uma atividade mercantil, mas não deixa de ser uma pequena empresa ali, né, o escritório. A gente tem que ter gestão, não só dos processos, dos casos, a gente tem que ter gestão de tempo, Certo. gestão emocional, que é muito difícil, financeira ali do escritório. Então, são muitas áreas para uma pessoa só. Certo. E qual é o maior diferencial que você acredita que uma advogada tem que ter? Não sei se é um só, mas a gente tem que ter... Fala acho mais que de um, então. 2, por exemplo, a gente tem que ter domínio do assunto que a gente trata e tem que ter estratégia. Não adianta, domínio e estratégia. Não adianta a pessoa só dominar o assunto, não ter uma estratégia para seguir, ou ter estratégia e não ter domínio do assunto. E alguém que está começando agora na vida de advogado, qual é o conselho que você dá? A pessoa tem que decidir se ela quer isso mesmo. A advocacia não é fácil, não é um caminho fácil. A gente pena muito para conquistar um lugar aí na sociedade, mas eu acho que tem que começar se mostrando mesmo como um profissional sério, se apresentando nos lugares. As pessoas têm que conhecer, né? Certo. Quando eu estava começando na minha advocacia, eu recebi um conselho desse. A pessoa falou assim: Dalila, para você crescer na advocacia, você tem que ser conhecida pelo povão. Tem que ser conhecido pelo povo, pela sociedade como advogado. É um conselho que eu levo para a vida. E qual conselho você dá para quem está na advocacia há um bom tempo, mas ainda está em dificuldade? Olha, o digital está crescendo muito. Então, quem ainda tem essa barreira tem que pensar em migrar para o digital. Vai para o digital, né? O digital tem aberto muitas portas, tem me feito crescer muito profissionalmente, porque é uma outra forma de você lidar com o público e é a forma de você também aumentar o leque de possibilidades ali de casos para o escritório. Entendi. Você acaba também pegando mais experiência. Você falou agora mesmo de conhecimento e estratégia. Agora, tem algum princípio que você, doutora Dalila, não abre mão como advogada? Tipo, se for para ferir esse princípio aqui, eu não aceito, eu não pego o cliente, não abro mão desse princípio. Qual seria? Tenho uma regra ética. Assim, quando eu percebo que a pessoa não está de boa fé, porque quando o cliente me procura, eu sempre falo assim: me fala tudo que aconteceu, que aí a gente vai trabalhar em cima daquilo para fazer, de repente, a sua defesa ou para montar o processo, que às vezes a gente inicia, às vezes a gente só faz a defesa. Então, quando eu percebo que a pessoa realmente não está de boa fé, ela quer vantagem a todo custo, ou ela quer manipular a verdade dos fatos para poder a narrativa sair conforme ela quer. Então, eu tenho esses limites. E você tem o escritório físico e atende no digital também. Isso. Hoje a demanda maior vem de qual? Hoje minha demanda maior ainda é o físico. Assim, apesar de chegar muita gente no digital, como eu faço um filtro, as causas retidas são mais as vindas do pessoalmente ali, né? Você consegue estimar, tipo, quantos por cento vem do digital já? Eu acredito que uns 30%. Então, já vale a pena. Já. A pessoa está para receber uma herança, ela não concorda com como está sendo partilhado, ela vai lá e te procura. Aí ela fala assim: meus irmãos querem que eu fique com essa casa, mas eu quero ficar com essa aqui, que é onde meus pais moravam. Que eu não acho justo o outro ficar com a casa onde eles moravam. E aí, esse tipo de problema você vai entrar para atuar. Você trata com a família ou com outro advogado, nomeado pela outra parte? Se a outra parte já tem advogado constituído, às vezes a família chega: olha, eu tô com essa questão aí com um parente, ele tem advogado. Aí a gente intermedia com o advogado.
né? Se a pessoa não tem, ainda está ali o primeiro contato buscando advogado, eu falo, olha, vamos fazer uma reunião, chama todo mundo e explica, né, as vantagens de resolver isso de uma forma mais rápida, fazer um acordo, como é que fica melhor, porque às vezes a pessoa bate o pé, que eu quero esse bem, e aí você vai ajuizar uma ação para discutir isso, vai demorar muito tempo, até lá não... E não dá briga? Não dá bate-boca? Bate-boca às vezes dá, né, mas briga até agora não. Não dá, não? Não. Porque eu já ouvi casos de partilha de herança que... Às vezes brigam entre eles lá, né? Mas até dentro de escritório de advogado, brigam, quase que saem em vias de fato, assim, porque não concordam, né? Para as pessoas não sofrerem com isso, o que você, como advogada, percebe que poderia ser uma solução boa, assim, pelo menos uma atitude bacana das famílias terem para não chegar nesse problema, às vezes, de dois irmãos brigando por causa de uma coisa que foi construída a tanto custo, né, e trabalho pelos pais? Qual conselho você dá ou conselhos? Eu já tenho até, inclusive, introduzido esses assuntos quando a pessoa me procura. Tenho várias opções de você fazer planejamento patrimonial. Né? Dependendo do caso, a gente pode fazer um testamento, a gente faz uma doação. Então, tem várias formas de você evitar uma briga. E ainda assim, às vezes dá a briga. Mas diminui muito a incidência de litígio, assim, né? Quando os pais já deixam tudo organizado para os filhos. 11 anos de carreira? Pode-se dizer que sim. E se a gente andar um pouquinho para trás, antes de escolher a profissão de advogada, por que você escolheu fazer direito? Quando eu estava ali no ensino médio, eu queria fazer psicologia. Eu adorava estudar o comportamento humano, saber, né? Também é um mundo muito interessante, que eu acho. Até hoje eu estudo sobre comportamento humano, sobre psicologia. Mas aí, assim, na época eu não tinha aqui por perto, eu não conseguia custear uma faculdade particular. Aí eu fui fazer cursinho. E nesses cursinhos a gente tinha noções de direito. Aí eu fui me interessando e fiz o vestibular naquele ano para fazer direito. E assim, desde o início eu sempre fiquei muito empolgada. Eu fui daquela aluna que não faltava por nada. Se formou aonde? Eu formei no Unesc. Na Unesc, Colatina. Você, no início da nossa conversa, você falou da sua filha, a Laisa, tem 13 anos. Eu conheço um pouco da história e é uma área que dá muita curiosidade, porque a Laisa, ela é de um processo de adoção, não é isso? Me fala um pouquinho dessa experiência. Eu falei também que ela é meu ponto fraco, porque é uma história que mexe muito comigo. Muito antes de eu conhecer a Laisa, eu já tinha para mim que eu queria adotar uma criança. Certo. E a Laisa surgiu assim, de uma forma muito natural, né? Eu conhecia alguns parentes biológicos e depois de um tempo essa pessoa me ofereceu ela. Né? E aí foi assim, muito natural. Ela veio e ela já se adaptou muito rápido, que ela era muito carente, né, de afeto materno. Ela estava com qual idade? Ela estava com 3 anos, tinha acabado de fazer 3 anos. Entendi. Aí a mãe te ofereceu ela? Não, foi uma avó biológica. Avó biológica. E nisso, ela já tinha ido para o abrigo, acho que 2 vezes, se eu não me engano. E quando ela estava com 1 ano que ela estava comigo, ela voltou para o abrigo. E foram 30 dias assim, de muito sofrimento. Até a gente recorrer no tribunal, conseguir uma decisão. Naquela época não era nem processo eletrônico, era tudo físico. Então a gente não tinha noção de andamento processual igual tem hoje. E assim, a Laisa hoje é muito saudável, ela sabe da história dela, tem orgulho da história dela. Por que uma pessoa que está com você já há 1 ano, que tem seu histórico de uma base familiar estruturada, por que a justiça manda retornar para um abrigo? Olha, eu falo que foi um desencontro ali, porque na época que a avó dela me ofereceu e me entregou ela, tinha na justiça tramitando um processo de guarda. E eu tinha
recebido uma intimação para eu me manifestar ali interesse na guarda. Nisso, paralelo, tramitava no Ministério Público uma denúncia anônima de que eu estava com ela de forma irregular, nesse meio tempo aí que eu estava regularizando a guarda. E apesar de ser o mesmo juiz, não se atentou, né? São muitos processos, e acabou dando uma decisão para levá-la para o abrigo, porque ela estava, em tese, de uma forma irregular. Aí até a gente explicar, né? Que foi... Levou um mês. Levou um mês, mas para mim, na época, foi uma eternidade, porque ela ficou no abrigo, a gente ia visitar ela, a gente saía do abrigo, ela ficava chorando, dava para ouvir na esquina. E a Laísa, quando ela veio para mim com praticamente 3 anos, ela tinha um leve atraso. Ela usava fraldas, ela usava chupeta, mamadeira. E nesse 1 ano, eu fui adaptando, né? Fui devagar, fui tirando a fralda, fui tirando chupeta, mamadeira. E quando ela foi para o abrigo, ela ficou 30 dias, ela regrediu esse 1 ano todinho. Certo. E ser uma mamãe de uma menina adotiva, como é que é essa experiência? É diferente, porque eu não tive com ela a fase de bebê. Igual você tem 3 filhos, você teve 3 bebezinhos ali que foram crescendo. E você imagina, você pegar ali com 3 anos, né? Eu não tive aquela fase inicial. Mas a gente formou um vínculo muito rápido. Porque ela foi muito desejada e ela precisava também desse lar, né? Hoje ela está com 13, está estudando. Eu vejo ela na tá. internet de vez em quando, ela é bem descolada, né? Ela é muito comunicativa. E o que é que ela representa para você? Que traz sentido para minha vida, né? Porque tudo que eu busco, assim, melhorar e crescer é para dar exemplo e dar uma vida melhor para ela, o máximo que ela merece, né? Uma vida que ela merece. E na sua rotina você leva ela para a escola? Até abril, a minha rotina era essa. Depois de abril, ela foi estudar em Colatina, ela está no internato lá. E, assim, a princípio ela foi conhecer a escola, gostou, quis ficar lá. E eu deixei ela ter uma experiência para criar mais autonomia, né? Dalila, parabéns pela atitude. Obrigada. Né? É uma atitude lindíssima. Eu acho que ser pai e mãe de filho biológico ou não ser, o que forma um pai, uma mãe, é a construção do relacionamento e da criação. O amor de mãe e de pai ele é construído no dia a dia, né? Nesses 10 anos de história, 11 anos de história que vocês têm junto, né? Então, eu fico admirado pela sua atitude. Então, que Deus sempre abençoe essa família, sua casa, e que vocês sempre colham bons frutos aí no relacionamento mãe e filha. Para as pessoas que gostariam de ter filhos, mas não conseguem, e uma possibilidade aí por adoção, mas tem medo, qual o conselho que você dá? Eu acho que independente de adoção ou biológico, a gente tem que estar aberto a ser pai e mãe. A partir do momento que você se abre para isso, porque também é uma responsabilidade, não é todo mundo que está aberto a isso. Quando não consegue de uma forma natural, eu acho válido tentar uma adoção, porque são crianças muito carentes, elas têm um sentimento muito genuíno, assim, de ter família. E a gente tendo a oportunidade de ser família para eles, eu acho que não tem nada que paga, assim, né, o amor que a gente tem, que a gente recebe deles também. E um processo de adoção, ele tem uma sequência legal, né? Uma pessoa que quer adotar, ela vai começar por onde? A pessoa tem que fazer uma habilitação perante a justiça, né? Que você faz um requerimento, participa de um curso e no final você recebe uma habilitação que você é apta a adotar, porque eles vão verificar se você está buscando uma adoção para qual finalidade, né? Para satisfazer o ego próprio ou porque você quer mesmo ter uma família e tudo. Eles passam esse conceito para a gente. E depois você vai para uma fila.
E nessa fila depende da disponibilidade, que eu acho que deveria ser uma área muito mais efetiva da justiça, né? Viabilizar essas adoções, porque eu vejo muitos casos assim, a mãe já quando nasce já quer entregar para adoção e às vezes ficam muito tempo, perdem muito tempo buscando familiares que às vezes também não quer, às vezes uma família que está em muita vulnerabilidade, que você sabe que não vai conseguir muito fácil, enquanto isso a criança perde tempo no abrigo. Esses 30 dias que a Laís ficou no abrigo, a gente acompanhou algumas histórias lá, eu pude ajudar algumas famílias. E eu vejo assim que é pouco olhado essa parte, que poderia ser muito mais efetivo. Muitos casais que às vezes estão muito tempo na fila não conseguem. E também quem está aberto a isso muitas vezes não precisa buscar exatamente um bebê recém-nascido, mas dá oportunidade também para bebês, para criancinhas maiores. Maiores, né? E a Laísa já sabe o que ela quer ser? Ela fala que ela quer fazer programação para criar jogos, essas coisas. Tá a tendência aí, mas né? já mudou algumas vezes. Legal. Onde as pessoas podem acompanhar o seu trabalho? Por onde elas te encontram? Eu fico mais no Instagram e no meu escritório também, quem quiser passar lá para tomar um café. Fica ali descendo na pracinha do Colono, à direita, ao lado do Banco Sicredi. Qual é o Instagram? @advogada Dalila. @advogada Dalila. Advogada mesmo, né? Isso. Não é abreviação, não. Não. Ok, @advogada Dalila lá no Instagram, é isso? Sim. Que mensagem final você gostaria de deixar para quem está acompanhando a gente até aqui? Primeiro eu gostaria de agradecer, né, por ter me recebido aqui muito bem hoje. E a mensagem que eu deixo é quem tem o sonho de ajudar as pessoas, que gosta do direito, não desistir da advocacia, que é uma profissão muito bonita, a gente poder ajudar as pessoas. A satisfação que a gente vê, a gratidão nos olhares dos clientes quando a gente consegue, né, algum êxito para eles é muito, muito gratificante, muito recompensador. Então, se você gosta, eu acho que vale a pena pensar em seguir na carreira de advogado. Uma última pergunta. Na sua área, o que significa a palavra sucesso para você? Para mim, sucesso tem muito a ver com a certeza de que eu estou no caminho certo, de que eu posso, à noite, deitar minha cabeça no travesseiro, saber que eu estou fazendo o melhor que eu posso pelas pessoas que confiam no meu trabalho, que buscaram a minha atuação profissional. Bacana. Bom, a gente está aqui concluindo mais um Café com Milk. Aqui são conversas cheias de insights, histórias relevantes, né? Adorei conhecer, tá, doutora Dalila, um pouco mais da sua história profissional, pessoal, entender um pouco mais de perto a sua relação com a Laísa, sua filha, nesse processo de adoção. Conversa boa é aqui. Obrigado pela sua presença, obrigado e até a próxima. Até a próxima.